Hello and welcome! Eu sou a Jackie do canal Ask Jackie. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se você já passou por uma situação em que você sentiu falta de vocabulário, estamos juntos, tá? Eu sinto muito bem conversando sobre minha família, meu trabalho, meu dia a dia. Assim, eu sinto bem fluente no português. Porém, eu lembro uma vez eu fui convidada para uma chá de bebê. Isso era, acho que uns 8, 9 anos atrás. Eu não sabia as palavras para nada. Eu não sabia como dizer fralda, mamadeira, cadeirinha, chupeta, nada disso. E isso mostra como que a gente pode ser bem fluentes em algumas situações, mas outras situações, por causa da falta de vocabulário, a gente trava, a gente vai procurando as palavras. É uma sensação muito frustrante. Mas podemos sim aumentar nosso vocabulário e essas situações até fazem bem, porque mostram pra gente o que a gente precisa exatamente melhorar. E neste vídeo você vai aprender como aumentar seu vocabulário seguindo 7 passos simples. Vamos lá? Rapidinho, se você ainda não baixou meu mini curso gratuito, é 100% gratuito, Inglês Fora do Livro, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. São 10 vídeos com conteúdo que você não acha normalmente num livro tradicional de inglês ou até numa sala tradicional de inglês. E são coisas muito importantes. Então, vou deixar o link aqui embaixo. Quando você termina esse vídeo, dá uma olhada nesse link. Você pode baixar o e-book e assistir todos esses vídeos hoje mesmo, tá bom? Ok, vamos lá com os 7 passos para aumentar seu vocabulário. A primeira coisa, muita gente pergunta para mim, Jackie, pode me mandar uma lista de vocabulário ou onde eu posso achar uma lista de vocabulário? Eu vou falar uma coisa aqui para você. Vem cá. Você vai criar essa lista, tá? Não adianta ficar procurando listas para você vai decorando. Você precisa saber o que é prioridade para você aprender. Seu vocabulário não é igual ao vocabulário de seu vizinho, seu colega de trabalho, seu marido, sua mulher, seu filho, sua mãe, seu pai. Cada um usa palavras, expressões, frases diferentes dependendo da profissão, da idade, da situação na vida, dependendo do que você faz na sua vida. Então, você precisa sentar, pegar um papel e colocar, prestar atenção durante o dia das palavras, expressões, frases que você usa. E você vai começar por aí, tá? Então, você vai já criando sua lista personalizada de frases, palavras, tudo que você precisa saber para poder trabalhar, para poder se comunicar do jeito que você quiser, ok? A segunda coisa que você precisa fazer é não simplesmente decorar palavras soltas, ok? Não é errado, mas quando você aprende a palavra em frases, além de aprender essa palavra, você vai aprender a gramática, você vai aprender a estrutura da frase, você vai aprender muito mais do que essa palavra e você vai saber como utilizar essa palavra dentro da frase. E raramente falamos usando palavras soltas. Então, é bem melhor pegar uma palavra, por exemplo, a palavra famosa book, ok? Book é livro e todo mundo conhece essa frase. The book is on the table. The book is on the table. Com essa frase, você vai aprender muito mais do que só a palavra para o livro. Você vai aprender o artigo the, is, a conjugação do verbo to be com um sujeito, terceira pessoa simples. On, usamos a preposição on com superfície, the table, a mesa. Então, você vai acabando aprendendo muito mais conteúdo e vai virar uma experiência muito mais rica de conhecimento. Então, chega de palavras soltas, aprenda frases. Número 3, crie uma imagem. Ok, a grande maioria de nós, seres humanos, somos visual learners, aprendizes visuais.
Não sei se inventei essa palavra agora ou não. Mas, quando temos uma imagem, um gráfico, uma tabela, a palavra é muito mais fácil organizar as informações, lembrar das informações, ok? Então, eu vou te dar um exemplo. Se você escuta alguém falando there's a beetle on my car. Você pensa, tem um beetle em cima do carro. O que é essa palavra beetle? E alguém fala para você, beetle é um besouro. Legal. Mas você já ouviu essa palavra Beatle antes, né? A banda The Beatles, ou os Beatles. Hey Jude, don't let me down. O que você pode fazer é imaginar essa banda The Beatles cantando essa música Hey Jude, e cada membro da banda é um besouro. Hey Jude. Não é mais os Beatles que você conhece. Mas gastando um pouco de tempo para criar essa imagem, eu duvido que você esquece a palavra Beatle. Vai ser quase impossível tirar essa imagem da sua cabeça. Então, você precisa ter um pouco de criatividade. Às vezes, algumas palavras são mais fáceis de fazer isso do que outras. Mas, quando a gente gasta um pouco de tempo, se uma palavra soa como outra palavra, a gente consegue imaginar uma situação com essa palavra ou essa frase, isso já vai ajudar a gente a guardar essas informações, ok? Então, criando imagens é uma coisa muito, muito legal se você consegue fazer isso. Número 4, aprenda a pronúncia correta da palavra. Tem uma coisa que se chama disconnected words, que são palavras que a gente aprende sem ouvir. Inglês não é uma língua fonética, então tem palavras que eu, lendo essa palavra pela primeira vez sem ouvir, eu não tenho certeza da pronúncia. Eu preciso ouvir a pronúncia. Então, você pode entrar lá no Google e procurar um dicionário online e você vai ouvir a pronúncia da palavra. Ou, se você conhece o International Phonetic Alphabet, esse alfabeto internacional, você pode ver esses símbolos e descobrir o que é a pronúncia dessa palavra. Mas é muito importante ouvir a pronúncia. Então, se você vai ler uma coisa e você está na dúvida da pronúncia, gasta 30 segundos só procurando essa palavra, escuta e escreve como que essa palavra soa se fosse uma palavra em português. E até soletra a palavra como se fosse uma palavra em português, se você não conhece o alfabeto fonético. Por quê? Igual que eu falei antes, somos visuais. E quando a gente tem esse apoio visual, isso ajuda a gente muito na hora de aprender a pronúncia correta. E tem muitas palavras que, se você erra a pronúncia só um pouquinho, não dá para entender. Ou até vira uma coisa totalmente diferente. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é a palavra para polícia. Muita gente fala policy. Policy parece mais com a palavra policy, que é uma regra. Se você precisa chamar a polícia porque tem assalto, uma coisa urgente, você vai chamar o police. Police, ok? Não é policy. Isso parece uma palavra muito diferente. Eu errei várias vezes no português com a pronúncia também. E português é uma língua fonética, mas só um errinho de pronúncia, colocando o estresse na sílaba, colocando a sílaba tônica na sílaba errada, pode mudar totalmente a pronúncia da palavra e ser uma coisa muito difícil de entender. Outro exemplo que eu lembrei agora, gente. A gente estava comendo num restaurante árabe aqui em Orlando com nossos amigos brasileiros. E um amigo nosso, ele estava tentando falar árabe em inglês. E ele falou Arabic. E era tipo misturado com outras palavras, e eu entendi a rabbit, que significa um coelho. Porque a pronúncia em inglês para dizer árabe é Arabic. Arabic é bem diferente do que Arabic. Então, ele falando Arabic, na minha cabeça, estou pensando, um coelho?
Onde que tem um coelho? A rabbit. E quando eu falei Arabic, é tão diferente que ele quase caiu da cadeira porque ele achou muito, muito, muito diferente. Então, isso só é outro exemplo da importância de aprender com a pronúncia correta. Senão, você vai ter que reaprender tudo de novo. E a gente não tem tempo para isso, não, tá? É verdade. Número 5. Lembra dessas palavras e frases, essas coisas que você está tentando lembrar, guardar? Enquanto você está ouvindo o inglês que todo mundo precisa fazer, a gente precisa ter muito contato com a língua, preste muita atenção. Cada vez que você escuta alguém falar sobre the book is on the table ou mencionar uma coisa que você acabou de aprender, isso é uma revisão, mas é uma revisão muito mais forte do que qualquer revisão que você vai fazer sozinho, porque você está ouvindo outra pessoa usar essas informações na vida real. Por exemplo, se você está fazendo o meu curso online e você acabou de fazer a aula sobre o phrasal verb end up, e você lembra, end up significa acabar de algum jeito ou em algum lugar, principalmente se foi algo inesperado, não planejado. E você está assistindo Friends e você vê o Joey e ele fala, I ended up going out last night. I ended up going out last night. Isso já vai, acabei saindo ontem à noite. Mas essa revisão é muito mais forte do que uma revisão que você faria sozinho, porque você já tem essa imagem do Joey usando essa frase. E você vai ter mais confiança ainda no futuro de usar essa frase sozinho, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção. Igual comprando carro, se você decidiu, vou comprar um Toyota Corolla. De repente, parece que todo mundo tem esse tipo de Toyota, mas você não percebeu antes, porque você não estava procurando. A semente não estava plantada. Em inglês é a mesma coisa, mas sem esse input, sem esse contato com a língua, a gente não vai ter essas oportunidades de revisar o conteúdo de forma mais efetiva. Número 6. Pratique em voz alta. Além de estudar, revisar, imaginar, ouvir, tudo isso a gente tem que praticar, né? Falar é uma coisa muscular mesmo, a gente tem que treinar a posição da língua e tudo isso. Cada vez que você faz isso, vai ficar mais fácil. Então, o que você pode fazer? Por exemplo, se você está indo para um restaurante nos Estados Unidos e você acabou de aprender numa sala de aula, numa aula que a conta no restaurante não é um bill, é the check, ok? Então, na hora de pedir a conta, você vai ask for the check, alright? Então, você já aprendeu a frase, can we get the check, please? Can we get the check, please? Você já vai treinando isso, vai praticando com a mesma entonação, mesmo ritmo. Can we get the check, please? Can we get the check, please? Can we get the check, please? Vai treinando, vai treinando, vai treinando. E quando surgir essa oportunidade, eu sei que fica meio ansioso, mas já fala, excuse me, can we get the check, please? E você vai sentir tão maravilhoso que você conseguiu usar e a pessoa entendeu. E você nunca mais vai esquecer essa frase. Então, a gente tem que praticar suficiente para ter a coragem de usar na vida real. Sem essa prática, às vezes, a ansiedade atrapalha demais e a gente não consegue abrir a boca. Então, treinando, praticando, isso já vai ajudar a gente na hora de usar na vida real. E, por último, número 7. A gente precisa revisar durante um período de prazo longo, ok? Eu lembro caindo na armadilha de tentar decorar palavras, 10 palavras por dia, tentando usar a mesma palavra 20 vezes no mesmo dia e não consegui guardar essas informações. Nossos cérebros não funcionam assim. Se a gente aprende uma coisa para o prazo curto, a gente vai esquecer
muito mais rapidamente. Talvez a gente lembre para o dia seguinte, mas se você quer lembrar desse conteúdo daqui um mês, daqui 3 meses, não vai. Então, a gente precisa fazer revisões, pode ser em um caderno, pode ser flashcards num aplicativo que tem no celular, tem Quizlet, tem Anki, tem vários tipos, mas a gente precisa criar nossas listas de vocabulário, nossas frases e revisar por meses, até que você sente tipo, olha, eu não preciso revisar isso mais porque eu sei desse conteúdo, ok? Mas essas revisões são muito importantes e são muito efetivos. Então, vamos revisar esses 7 passos? Primeiro, cria sua própria lista de palavras que você precisa aprender para sua vida. Você vai pensar em que é que você precisa para sua vida e já vai anotando essas frases e essas palavras. Número 2, você vai decorar frases, não palavras soltas. Okay? Decorar frases em vez de palavras soltas. Assim você vai aprender muito mais coisas e você vai saber como utilizar a palavra. Número 3, criar imagem. É muito bom visualizar essa palavra de alguma maneira. Você lembra dos Beatles? O que significa Beatle? Duvido que você esqueceu. Número 4, aprenda a pronúncia correta. Você lembra dessa palavra aqui? Como se fala? Árabe. Em inglês, não é Arabic, Arabic. Pode soletrar como se fosse uma palavra em português para te dar esse apoio visual se você precisa, tá? Arabic. Número 5, preste atenção e você precisa ter muito contato com o inglês. Cada vez que você escuta uma coisa, você observe alguém utilizando uma palavra, uma frase que você está estudando, essa revisão é mais forte ainda. Número 6, coloque na prática. Treina falando suas frases, fala em voz alta, pratica bastante e assim você vai se sentir mais confiante na hora de falar. E por número 7, faça revisões. E não milhões de revisões no mesmo dia. Revisões espalhadas durante um período de tempo mais longo. É só isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora vocês sabem exatamente o que vocês precisam fazer para ampliar seu vocabulário e não ficar travado na hora de falar em algumas situações. Se vocês não estão me seguindo no Facebook e no Instagram, vocês também podem me seguir nas redes sociais. E lembrem, eu vou deixar aqui no link embaixo o link do Inglês Fora do Livro. Se você ainda não baixou esse mini curso gratuito, clica aí, você pode começar agora mesmo. Tá bom? Muito obrigada, gente! Lembrem-se, qualquer dúvida, ask Jackie. Bye bye!